E o militante Ricardo Noblat, dessa vez, perdeu completamente a vergonha mesmo, né? Que ele era um ativista de esquerda, nós já sabíamos, mas ele, pelo menos, fingia que era jornalista. Dessa vez, ele extrapolou todos os limites. Eu vou ler junto com vocês um pouquinho da matéria que ele postou aqui no Metrópolis. E aí vocês me dizem o que é que vocês acham depois aí nos comentários. Vamos lá. Blog do Noblar. Vá para o inferno, Bolsonaro, e não faça por lá o que fez por aqui. Haverá alguém mais repulsivo do que Jair Messias Bolsonaro? Nojento, sem escrúpulos, capaz de expor as próprias vísceras para tentar despertar piedade e lucrar politicamente com isso. Quem me conhece, quem me acompanha, quem tem algum tipo de amizade comigo fora daqui do canal, sabe que eu não sou bolsonarista. Mas eu não tenho como ficar a favor de um comentário como esse, porque o Bolsonaro, gostando ou não gostando dele, acabou de passar por uma cirurgia extremamente complicada. Segundo os médicos dele disseram, essa cirurgia foi a cirurgia mais difícil, pior ainda do que foi a cirurgia depois que ele levou a facada do tal do Adélio Bispo. E ele continua. E pensar que ele foi presidente do Brasil, associou-se a um vírus que matou mais de 600 mil pessoas e quis dar um golpe de Estado para abolir a democracia restaurada há apenas 40 anos. Esse cara só pode estar de brincadeira, né? Ele só pode estar de sacanagem com a população. E pensar que foi presidente do Brasil associou-se a um vírus que matou mais de 600 mil pessoas. Você, Noblar, é associado ao vagabundo do Lula e aos vagabundos do PT, a esse governo que é muito mais assassino, muito mais sanguinário do que um dia foi qualquer coisa que o Bolsonaro possa ter feito. Você está esquecendo de todos os esquemas de corrupção em que o Lula, em que os integrantes do PT e os asseclas das empresas que participaram de todos esses escândalos de corrupção que nós tivemos aí através da Operação Lava Jato, do Petrolão, através do escândalo dos Correios, através do escândalo do INSS que está explodindo agora aí no governo Lula, mais uma vez, né, o Lula voltando à cena do crime. Quantas pessoas você acha que toda essa corrupção matou? Responde aí para a população. Noblar. Quantas pessoas, quantos milhões de pessoas morrem por falta de dinheiro dentro dos hospitais, de dinheiro para a saúde? Quantas pessoas morrem por falta de saneamento básico? Esse dinheiro que foi roubado aí na mão grande pelo maior ladrão da história política do mundo, que é o vagabundo, cachaceiro, ladrão do Lula, e que você, Noblar, acoberta, que você passa pano, que você defende. Quantos milhões de pessoas morreram? Foi mais de 600 mil? Foi mais de 1 milhão de pessoas? Quantas morrem todos os dias por esses motivos? Você, Noblar, você não tem escrúpulos. Você não é jornalista, não. Você é ativista de esquerda. Vamos continuar. Bolsonaro agora implora por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Diz que não será para ele, só para os inocentes. Claro que também vai ser para ele, né? Não vamos ser hipócritas. Usados pela esquerda na simulação de golpe de 8 de janeiro de 2023. Olha, essa palhaçada de golpe que nunca existiu é uma invenção da esquerda junto com aqueles do STF lá, que nunca fizeram nada de bom para o Brasil e continuam fazendo mal para o Brasil, para poder tirar da jogada o Bolsonaro. E mais uma vez, eu não sou bolsonarista. Eu não sou fã do Bolsonaro, mas o certo é o certo, o errado é o errado. Então toda essa palhaçada, esse monte de gente inocente que vocês estão metendo na cadeia, só para poder criar uma situação, um precedente para enfiar na prisão o Bolsonaro, achando que fazendo isso, tirando o Bolsonaro da jogada, vocês vão reeleger o Lula ou qualquer outro vagabundo daqueles do PT, vocês estão muito enganados. A população está até aqui com a esquerda, com o PT e com todo esse governo, todo o mal que esse governo vem fazendo até agora. São 2 anos de governo e os índices de reprovação já chegam aos 60%. Como é que você se reelege qualquer coisa tendo um índice de reprovação de 60%, 58%. Se você não tem 51% da população ou 0,001% da população a teu favor, você não se reelege para presidente de jeito nenhum.
Ou seja, o que vai acontecer é que mesmo que vocês prendam o Bolsonaro, o que vai acontecer é que a população vai ficar ainda com mais raiva, ainda mais frustrado por vocês estarem tentando calar a boca do povo, por vocês estarem tentando implementar no Brasil o que foi implementado na Venezuela, e o povo vai dar um voto de protesto, a não ser que vocês roubem aí com essas urnas eletrônicas e manipulem aí a situação, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não sei se essas urnas eletrônicas são de verdade, se são fraudulentas, se isso pode ser manipulado. Eu não estou dizendo que é, nem estou dizendo que não é. Eu, particularmente, e eu tenho o direito de dar minha opinião, eu não acredito em urna eletrônica. Eu não acho que um sistema que não... Enfim, eu tenho minhas dúvidas e eu realmente não gostaria que fosse urna eletrônica. E eu tenho o direito de dar minha opinião, principalmente como cidadão brasileiro. Não confio nessas urnas e não gostaria que fosse urna eletrônica. Então vamos ver como é que vai ser aí nas próximas eleições? Vamos ver se vocês vão conseguir reeleger o vagabundo do Lula? O Bolsonaro vai indicar a Michele Bolsonaro ou o Tarcísio, que eu acho que se ele fizer isso, vai ser muito errado. Vai acabar elegendo Michele Bolsonaro, que aí a coisa fica dentro de casa, né? Ele não vai tirar da casa dele para colocar na casa dos outros, como eu já falei inúmeras vezes. E o povo vai votar em qualquer pessoa que ele indicar, porque ninguém aguenta mais o que está sendo feito pelo PT, pela esquerda e pelo STF. A população está até aqui com o STF. Então o povo vai dar um voto de protesto. Tudo que a população quer é desfazer a desgraça que o PT e a esquerda estão fazendo no país e tirar esses poderes do STF. Para isso, galera, para isso tem que eleger o presidente de direita, o Congresso de direita e o Senado, que é o principal, o Senado de direita, com políticos de direita. Senão a gente nunca vai tirar nenhum desses ministros do STF. Para você ter um impeachment de um ministro do STF, você precisa que o Senado paute o impeachment de um desses caras e vote. Se você tem políticos de esquerda no Senado e um presidente de direita, ninguém faz nada, nem se aprova nada, nem esses ministros vão sair daí nunca e a gente vai continuar no mesmo buraco que a gente tá. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Todos os bolsonaristas, eles estavam acampados à porta do QG do Exército. Clamavam por um golpe militar. Dali saíram para tomar de assalto as sedes dos três poderes da República. Com o quê? Com batom? Com uma carrocinha de pipoca? Com um morador de rua? Com esse tipo de gente? Sem ter uma arma, sem ter uma metralhadora, uma espingarda, sem ter o apoio do exército, sem nada. Que porcaria de golpe é esse? Vocês estão querendo enganar quem? Vocês estão de sacanagem, porra? Vocês estão tirando a população por idiota? Vocês estão achando que todo mundo é idiota? Eu concordo com vocês que a maioria da população é ignorante, que falta educação, que falta instrução, mas idiota é outra coisa muito diferente. Não tem ninguém idiota no Brasil, não. Estão de sacanagem com a gente, porra. Não tivesse Lula preso em 2018, Bolsonaro dificilmente teria sido eleito. Ah, é? O Lula, depois de ter roubado tudo que ele roubou, depois de todos os escândalos de corrupção, se ele não tivesse preso, ele teria sido eleito. Oh, vocês realmente tiram a população por idiota. Não tivesse Bolsonaro levado uma facada, só uma facadinha, em Juiz de Fora, na véspera do dia 7 de setembro daquele ano, talvez não se elegesse. Na tua cabeça, Noblar, na tua cabeça doente mental. Visto por esse ângulo, Bolsonaro abusa da sorte. Abusa também da sorte por não cuidar da saúde como os médicos mandam e por isso é operado de vez em quando. Já foi operado 6 vezes. As 6 operações foram aproveitadas por Bolsonaro para construir a imagem de um homem sofrido. Disse o Noblar, que apoia a esquerda e o Lula, depois do Lula ter feito campanha política em cima do caixão da própria esposa. Ou você esqueceu, Noblar, que o Lula fez o caixão da dona Marisa de palanque político? Capaz de morrer pelo Brasil, mas que não morre porque é invencível, além de imbrochável. Sem anistia para ele, sem prisão domiciliar, muito menos à beira-mar, como a de Fernando Collor. Porra, pelo menos você foi sincero em dizer que a do Fernando Collor era uma vergonha. Só que o Fernando Collor recebeu essa prisão luxuosa pelo STF. O mesmo STF que quer condenar, não, que condenou a coitada da Débora do Batom lá a 17 anos de cadeia. Mas essa não pode ficar com os filhos dela em casa. Mas o Fernando Collor de Mello vai ficar num palácio de luxo. Olha aqui a justiça que você defende, Noblar.
Transparência Internacional critica a prisão domiciliar para Collor e diz que ex-presidente cumpriu a pena em um palácio. O endereço do ex-presidente é um apartamento na cobertura de um prédio de 6 andares na orla alagoana, na região da praia de Ponta Verde. A Transparência Internacional criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ora, ministro Alexandre de Moraes, implacável com as pessoas do golpe, coloca o Fernando Collor de Mello numa prisão em um palácio. Porque como você vai colocar, né, alguém que faz parte do sistema de uma prisão que foi usada somente como cortina de fumaça e não deu certo? Como é que você vai pegar um irmão do sistema que destrói o nosso país e vai jogar ele numa cela comum, como todos os outros pobres coitados que foram pegos no dia 8 de janeiro? Claro que não, né, pô? Você tem que colocar o cara num palácio. Fernando Collor está em prisão domiciliar devido à sua idade e à sua condição de saúde. Qual é a condição de saúde dele? O Lula, quando foi preso, pagou de coitadinho, disse que estava ruim de saúde, que estava morrendo. Depois, quando saiu da cadeia, começou a treinar, a malhar, né? Se casou lá com a Janja e hoje em dia diz que tem saúde para ser presidente aí por toda a eternidade. Segundo a organização, o ex-mandatário cumpre pena em um palácio. E é verdade. Vocês acham que o Brasil é um país de gente idiota? É um país de otários. E vocês vão ter uma grande surpresa nas urnas. Eu podia ficar horas aqui falando sobre esse assunto, mas eu vou só para completar esse vídeo, só para encerrar esse vídeo, dá uma olhada. Engrenagem da corrupção. Um escândalo bilionário de desvios na Previdência Social atinge em cheio o governo Lula. Claro que atinge em cheio. O Lula é o pior bandido que tem e é quem organizou essa zona toda. É o irmão do Frei Chico, aquele outro vagabundo que estava coordenando todo esse esquema de corrupção. Coloca o alto escalão na berlinda e prova que o PT não consegue manter distância dos cofres públicos. Perfeita matéria. PT Noblar, que você defende o tempo todo com unhas e dentes. Você, meu amigo, não é jornalista, não. Na minha opinião, você é um militonto, entendeu? E eu digo isso mais uma vez, é a terceira ou a quarta vez que eu vou frisar isso. Eu não sou bolsonarista. Se fosse por mim, não ia ser nem o Lula nem o Bolsonaro que ia ser presidente. Mas não tem como não meter o pau numa matériazinha lixo como essa que você fez.